Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar novamente com todos para falar um pouco acerca da palavra de Deus, dentro da temática desse quarto trimestre, que é a fragilidade humana e a soberania divina. Iremos trabalhar desta feita a lição de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó. Quero convidar você a participar comigo desta aula, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes de começarmos com o assunto, eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like ou dislike, fazer os seus comentários para que possamos interagir. E você vai estar colaborando sobremaneira com o desenvolvimento desse canal e a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Por isso, participe conosco. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a imagem da lição. Então, caso você não tenha a lição, você vai poder acompanhar diretamente na tela. Enquanto isso, estarei explicando e estaremos discutindo acerca dos temas que serão tratados no decorrer dessa aula. Vem conosco, será de grande valia para a glória de Deus. O texto áureo para essa lição está no livro de Jó, capítulo 31, verso 4, que nos diz assim: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática nos diz, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Na leitura diária de segunda a sábado, eu sempre recomendo que você a utilize como seu devocional, porque além de estar complementando o assunto da lição, você vai estar em contato com a palavra de Deus todos os dias da semana. Na segunda-feira, quando se olha para a glória do passado. Na terça, quando se zomba da vergonha do presente. Na quarta, quando se debilita a força e o vigor. Na quinta, quando se faz um concerto ético com Deus. Na sexta, qual seria a herança do Todo-Poderoso? No sábado, quando Deus sonda os caminhos dos homens. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Alguns versículos que eu quero ler para você agora. No capítulo 29, dos versos 1 ao 5, o texto nos diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola diz: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Acompanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão. Capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus, vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Esse é o texto da leitura bíblica em classe, sobre o qual iremos nos debruçar. Os hinos sugeridos para esta lição são os 49, 62 e 564 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos são mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio, e elucidar
a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Nós iremos tratar desses objetivos. É interessante você refletir comigo, se recordando do panorama que nós já trabalhamos desde o início da lição, quando eu falei acerca da estrutura do livro de Jó, tipo de linguagem utilizada, o contexto histórico. É importante lembrar acerca de tudo que aconteceu com Jó, com sua família, em relação ao seu patrimônio. É importante também frisar todos os diálogos que Jó teve com seus amigos, acerca da situação em que ele estava passando, o que ele ouviu da sua própria esposa, para nós podermos entender como se desenvolve essa lição e qual é o foco do que está sendo trabalhado nela. Na introdução, o autor, que é o pastor José Gonçalves, traz para nós a reflexão sobre o capítulo 31, que se encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se então de uma retrospectiva nostálgica do passado do próprio patriarca. Por isso, nessa lição, iremos enxergar a lembrança que Jó tem acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Então será feito um comparativo, né, entre o que Jó viveu e entre o que Jó está vivendo naquele momento pontual, revelado na passagem bíblica. Jó não aceita que as coisas terminem desse jeito e, portanto, deseja se apresentar diante de Deus para defender sua causa. Então, o objetivo de Jó é esse: que Deus o ouça, que Deus o responda, que Deus julgue a sua causa, que Deus intervenha, que Deus possa retirá-lo daquela situação de sofrimento. O tópico de número 1 nos fala sobre Jó relembra seu passado de glória. Um passado de prosperidade material e espiritual. É um aspecto importantíssimo. Um passado de reconhecimento social, outro aspecto importantíssimo. E mais uma ponderação importante. Temos ver esses aspectos. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado, e não era para menos. A primeira coisa que ele se lembrou foi da comunhão que desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não existia mais, em que Deus o protegia, havia bênção sobre ele e sua família, havia orientação em meio a dificuldades, a presença real de Deus na vida dele. Ele era, de fato, um homem grandemente abençoado. Vivia o auge da carreira de qualquer homem, podemos dizer assim, porque era próspero materialmente, espiritualmente, em relação à sua estrutura familiar. Jó foi um homem que conquistou, que passou a ser exemplo para todos que viviam e compartilhavam daquela comunhão e do conhecimento acerca da sua pessoa. Reconhecimento social era um outro aspecto. Ele se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientados. Talvez se explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como um vestimento e adorno. Dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fossem os olhos do cego. Até mesmo com estrangeiros ele se preocupava, tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que se pudesse esperar que os seus dias terminassem em paz ao lado de esposa e filhos. Mas, ao contrário, isso não estava em sua agenda, porque ele não gozava mais de saúde, nem de honra e nem de paz com Deus. Todas essas referências estão no capítulo 29 do livro de Jó. E interessante que quando nós lemos essa passagem, nos reportamos ao que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Lá o Senhor faz uma lista das bem-aventuranças e entre
os itens dessa lista aparecem lá de forma muito clara. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome de justiça é fome do próprio Deus. Fome e sede de justiça é vontade, desejo de que a justiça divina, de que os princípios cristãos bíblicos sejam implementados na vida das pessoas e que elas possam viver de acordo com o que a palavra de Deus estabelece. O verdadeiro cristão que tem a sua vida transformada em Deus, que goza de plena comunhão com Cristo, ele sente o desejo de que a justiça de Deus seja aplicada na vida das pessoas. E uma vez que a justiça de Deus é aplicada na vida das pessoas, por tabela ou consequentemente, a justiça do homem, que deve estar pautada nos princípios bíblicos, também passa a prevalecer. Jó era um homem que prezava pela justiça. Perceba que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sem dúvida, ele aponta para o Novo Testamento, porque é imagem daquilo que iria acontecer. Então, quando nós observamos textos como esses das bem-aventuranças, podemos linkar diretamente com situações que aconteceram no Antigo Testamento, validando aquilo que foi dito, validando aquilo que foi registrado para que nós pudéssemos tomar conhecimento e se debruçar sobre ele, aplicando em nossa realidade. Subtópico de número 3 nos fala sobre uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. Ele era um homem que defendia a justiça social, mas ele não era um socialista, até porque são coisas totalmente diferentes. Não podemos forçar a Bíblia para tentar defender determinadas ideologias, porque a Bíblia não vem implementar comunismo, nem socialismo e também capitalismo. A Bíblia é a palavra de Deus que veio nos ensinar como viver de acordo com os princípios e padrões que Deus estabelece, para que através disso possamos ter plena comunhão com Cristo. Texto usado fora de contexto vira pretexto e se transforma também em heresia. Então, precisamos ter claro em nossa mente que os princípios que nós devemos adotar são os princípios bíblicos. A ideologia que devemos abraçar é a ideologia cristã. Esse deve ser o cerne da nossa vida. É isto que deve pautar a nossa existência. Muitas pessoas têm surgido com a ideia de que são progressistas, com uma imagem, uma capa de uma ideologia que visa o progresso, mas que tem como pano de fundo distorções éticas, distorções conceituais. E muitas dessas pessoas utilizam a Bíblia para justificar a sua forma de pensar. Mas a Bíblia diz o que ela quer dizer. E a verdadeira interpretação bíblica tem que estar pautada numa exegese, numa hermenêutica adequada, para que possamos entender o sentido do texto baseado no seu contexto, interpretando quando o texto foi escrito, como foi escrito, para quem foi escrito, com que objetivo e, após entender isso, fazer a aplicação. Então, precisamos interpretar nesse sentido. Passando para o tópico de número 2, Jó lamenta o seu estado presente. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Olha o que ele experimentou. Após lembrar com tristeza sua antiga condição social próspera, ele lamenta o ponto que havia chegado, sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima e, claro, referência para os mais novos, assim como em algumas regiões, em algumas culturas nossas continua sendo. Infelizmente, o relativismo tem desconstruído isso, mas em alguns lugares nós ainda gozamos da admiração e olhamos os mais velhos como referência para nós. E no Antigo Testamento, na época de Jó, isso era muito mais forte. Quando Jó gozava da prosperidade, era respeitado, não apenas pelos mais jovens, mas por todas as classes de pessoas que conheciam a sua história
e conviviam com ele. Mas veja o que Jó diz no capítulo 30, verso 1. Agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Jó estava dizendo de forma clara que, na sua condição de prosperidade, ele tinha muitas pessoas até como empregados, e essas próprias pessoas que retratam essa condição hoje olham para ele e riem da condição que ele está. De homem respeitado, ele passou a ser motivo de chacota, e por isso ele lamentava muito. Havia também um abatimento físico e emocional. Ele se sentiu um homem abandonado por Deus, e essa lembrança o trouxe bastante ou profunda tristeza, produzindo um grande sofrimento, além de físico e emocional. Como o salmista, Jó também lamentou suas dores. Ele viu uma prova real do seu sofrimento nas suas próprias vestes. Perceba que a palavra desfigurar aparece presente no versículo, e alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo o sofrimento e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. Ele se sente caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Então Jó, nesse momento, era vítima muito clara de um sofrimento profundo, e ele estava tentando aprender a lidar com aquilo. Irmãos, não é fácil falar sobre sofrimento, porque só quem sente na pele é que sabe. Muitas pessoas gostam de ser juízes ou arbitrar sobre os problemas alheios. Mas uma coisa é você ver alguém vivendo ou passando por isso. Outra coisa é você vivenciar isso. Quando você vivencia isso, isso se manifesta de uma forma diferente. Você começa a enxergar com outros olhos e, sem dúvida, irá pedir a Deus resposta e solução para os seus problemas. Agora uma pergunta que nos traz uma reflexão interessante. Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, também era um reflexo de que havia sido abandonado pelos homens. Veja que coisa interessante. Doía saber que ele havia ajudado muitas pessoas e que naquele momento ele era totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido. Imagine quantas pessoas passam por situações semelhantes. Aquele sentimento de injustiça e de que você ajuda as pessoas e consegue fazer sempre algo por alguém. Mas essas pessoas não trazem um sentimento de gratidão consigo, não conseguem refletir isso como uma forma de gratidão. Não devemos fazer algo esperando nunca a retribuição de alguém, mas isso é natural e isso é saudável. Quando somos reconhecidos por aquilo que fazemos, quando as pessoas expressam um sentimento de gratidão diante daquilo que receberam. E Jó experimentou algo totalmente contrário disso. Quem eu ajudei não me considerou. Quem me respeitava agora escarnece de mim. Era o sentimento que ele tinha. Precisamos pedir muita força a Deus para conseguir administrar esse tipo de situação, para conseguir superar um contexto de tanta diversidade e sofrimento pessoal e que abrange tantos aspectos: físico, emocional, espiritual, de relacionamento. Realmente não é fácil o drama que Jó viveu, mas o drama que Jó viveu também serve de exemplo para nós, para que possamos superar e vencer, para que possamos nos manter firmes, para que possamos, de alguma forma, olhar para os pontos positivos e pelo caminho que Jó traçou ao superar a situação, e possamos agir da mesma forma para que sejamos vitoriosos em Cristo. O terceiro aspecto, já concluindo, nos fala sobre o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual. Seus amigos silenciaram,
Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa que ele faz é sobre o seu comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade. É aquele texto que nós podemos ver de forma muito clara, né? Quando o autor quer se justificar e dizendo que ele se mantém puro sexualmente. Fiz concerto com os meus olhos, como pois o colocaria sobre uma virgem? Então, veja que coisa interessante. Ele está dizendo, eu sequer olho para cobiçar uma virgem. Porque nesse momento eu não estou pensando na minha vida sexual, eu não estou pensando na minha intimidade. Eu quero superar a adversidade que eu estou vivendo confiando em Deus. É isso que Jó deixa bem claro. Ele faz uma defesa também da sua ética social. Então veja que ele não aborda só o aspecto sexual, mas também social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhe suas queixas. Seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Devemos nos lembrar de forma muito clara que a verdadeira religião, assim como Tiago afirma no capítulo 1, verso 27, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se ou guardar-se da corrupção do mundo. Esses sim são os fundamentos da nossa ética social. E Jó, de forma muito clara, expressa isso, porque ele vivenciou isso no seu dia a dia. Para concluir, o subtópico de número 3 nos fala que Jó busca a resposta de Deus. Ele se dirige a Deus de forma exclamativa. Ah, que me dera um que me ouvisse. Olha que interessante. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o passado, agora faz uma análise sobre a situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência e a sua confiança de que um príncipe que se apresente diante de um tribunal e será inocentado. A vida de Jó é muito interessante e a postura dele diante do sofrimento. Como nós podemos nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? Então, hoje nós sabemos que pela graça divina, através de Cristo, isso é viável, isso é possível, porque é Ele mesmo que nos justifica. Então Jó, naquele momento, com a sua atitude também, ele estava apontando para a obra que Cristo iria fazer na cruz do Calvário, que era morrer em nosso favor para se transformar em mediador entre Deus e os homens. Naquele momento, Jó busca um relacionamento com Deus para obter resposta e solução para os seus problemas. E hoje nós temos acesso ao Pai através de Cristo, que é o nosso mediador. Como conclusão, podemos perceber que Jó se lembrou do seu passado abençoado e como ele agiu com integridade e humanidade em relação ao próximo. E estava vivendo ali no momento presente de maneira injusta, porque as pessoas o desonravam moralmente, sendo que ele não havia sequer cometido pecado. Mas a sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito, pois era um homem injustiçado e inocente. Então Jó não estava naquela condição por causa de pecados que ele havia cometido. Nós vimos isso no decorrer das lições. Deus permitiu que a sua fé fosse provada para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque o próprio Deus deu testemunho de Jó, homem íntegro, sincero, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Perguntas para reflexão. Qual a primeira coisa que Jó se lembrou do seu passado? Como ele era glorioso e a comunhão que ele desfrutara com Deus. Quem procurava Jó para pedir orientação?
tanto jovens como velhos, e sabiam da sua história e compartilhavam da sua comunhão, da sua convivência. Como Jó passou a ser visto? De homem respeitado, ele passou a ser visto como escória social. E o que o sofrimento de Jó refletia? O sofrimento emocional dele refletia a sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus. Então, veja que coisa interessante, né? Qual o comportamento ético-social de Jó? O que comportamento ético-social de Jó o habilitou? O habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Jó tem um histórico de, digamos assim, serviços prestados. E é interessante pontuar, salientar isso, porque foi um homem que viveu para Deus, um homem que fez questão de cuidar de pessoas, fez questão de dar testemunho do Cristo vivo, fez questão de ser exemplo dos fiéis. E naquele momento estava vivendo uma situação adversa, mas nem por isso abriu mão da sua fé, mas buscou sim em Deus a solução para os seus problemas. Então que nós possamos ter essa concepção, que possamos aprender com Jó, e ao nos reportarmos das glórias do passado, possamos entender que momentos pontuais nos acometem, situações adversas podem sobrevir a nós, e o passado tem que nos servir de exemplo, de ensinamento para o que estamos vivendo no presente e para aquilo que pretendemos ser no futuro. Então vamos aprender com Jó esses exemplos para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse momento em que estivemos juntos em comunhão. Quero pedir que você se dedique ao estudo das lições que foram apresentadas, inclusive essa, e que não fique só naquilo que eu pontuei nesta aula, mas se debruce sobre o assunto, leia o texto bíblico, reflita novamente na lição, para que você se torne cada vez mais um crente maduro e possa seguir o conselho do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quero profetizar sobre a tua vida uma semana de vitória e pedir que você esteja atento ao próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Foi um prazer estar contigo mais uma vez nesta aula.